no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os avanços na área da educação do país. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que 95% de todos os municípios brasileiros aderiram ao pacto para ampliação do número de matrículas no ensino de tempo integral em 2023. A menos de 2 meses para o encerramento do ano, ou a pouco mais de 2 meses para o encerramento do ano, a meta de 1 milhão de matrículas, segundo Camilo Santana, está quase cumprida. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O ministro da Educação, Camilo Santana, revelou neste domingo, em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, que todos os estados e quase a totalidade dos 5.568 municípios aderiram ao Pacto pela Ampliação do Número de Matrículas no ensino em tempo integral. O prazo da pactuação entre a União, estados e municípios ficou encerrado no último dia 15 e, há poucos dias, Camilo disse ter apresentado ao presidente Lula um balanço do estágio em que se encontra o projeto. A parceria já garantiu, segundo o ministro, quase a meta de 1 milhão de novas matrículas em 2023. O ministro disse ainda que o compromisso do presidente Lula é compreender que a escola de tempo integral tem melhores resultados, dá mais oportunidades para crianças e adolescentes e para o jovem, porque uma das metas nesse projeto é reduzir os índices de abandono e evasão escolar. Os alunos precisam se sentir à vontade de ir para a escola, precisam se sentir bem na escola, de uma forma que a escola seja acolhedora, criativa e que receba bem, uma escola que eles possam fazer um curso de informática. Por isso que a escola de tempo integral, além de acolher a criança, dar alimentação, também permite fazer uma prática esportiva e cultural, um reforço escolar, uma área de ciência e tecnologia, disse o ministro Camilo Santana, ao destacar que a educação só se constrói com diálogo e cooperação. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. São boas notícias nessa área da educação, Beto Almeida, a partir dessa entrevista que o ministro da Educação, Camilo Santana, concedeu ao Correio Brasiliense, revelando esses novos passos na área do ensino integral, de tempo integral. Dos 5.568 municípios brasileiros, de acordo com o ministro Camilo Santana, pelo menos 95% assinaram esse pacto para a ampliação da rede de escolas em tempo integral. O bom exemplo que saiu do Ceará para o Brasil inteiro. E nesse pacote de ações conjuntas entre governo federal, governos estaduais, estão também as 184 cidades do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Luzenor, bom dia novamente, bom dia também aos nossos ouvintes. O Brasil ainda é sim um país pobre, desigual, também realidade no nosso estado do Ceará e em tanto outros. E aí, Luzenor, não tem caminho fácil para a gente construir essa questão da igualdade, de sermos um estado mais justo, um país mais justo, do que a melhoria nos índices de educação. Isso já está muito claro, o investimento em educação de fato tem que ser prioridade e é por isso que se comemora esse índice tão expressivo de 95% de adesão no pacto aí do ensino de tempo integral. Pacto Nacional pela Educação, que inclui na realidade uma série de outras iniciativas. A escola em tempo integral é um passo importante, decisivo, porque trabalha inclusive na ampliação da rede física de escolas de ensino, do ensino fundamental e agora também principalmente do ensino médio e principalmente também em relação às mudanças na questão da alimentação escolar, que ela precisa ser de qualidade. Por isso, no caso aqui do governo do estado do Ceará, por exemplo, o governador Elmano foi um dos primeiros, a assinar. Desde agosto, na realidade, que o estado do Ceará assinou esse Pacto Nacional pela Educação, incluindo retomada de obras de educação que estavam paradas aqui no nosso estado do Ceará, em vários municípios, incluindo aquele compromisso nacional pela criança alfabetizada, incluindo também, claro, a escola em tempo integral. Então, são políticas que fazem parte do pacote de
reconstrução da educação brasileira. A gente tem que dizer isso, porque na realidade a gente fala em reconstrução porque nós tivemos um Ministério da Educação extremamente falho no governo anterior, com uma sequência de ministros que passaram por lá e em vez de ampliar e de melhorar as ações, pelo contrário, criaram uma certa confusão na pasta e acho que a gente está correndo atrás literalmente desse prejuízo e saindo daquele fosso que foi a dificuldade de se colocar o Ministério da Educação à frente de políticas educacionais, de grandes resultados. É valiosa, Beto, essa iniciativa sobre as ações para fortalecimento do ensino público, porque aqui no Ceará, tanto em Fortaleza quanto na maioria dos municípios do interior do estado, temos avanços no número de crianças e adolescentes em escolas de tempo integral. E aí, Luciano, isso daí é importante a gente observar o seguinte, que esse crescimento antes eram basicamente concentrados nas escolas de ensino médio, porque elas inclusive oferecem hoje um ensino também tecnológico. E aí sim, a partir desse pacto, os municípios agora estão entrando para valer, para ampliar, inclusive chegar ao ponto de ampliar essa proposta de educação em tempo integral no ensino fundamental. A importância reside exatamente aí. Quanto mais tempo a criança tiver dentro da escola, melhor a capacidade de aprendizado dela, melhor a capacidade dela dar um salto de qualidade no conhecimento, no conteúdo, no que ela adquire para a sua formação. E aí, as escolas e os municípios precisam se preparar, claro. Não é à toa, por exemplo, que esse pacto de retomada de obras tem sua importância. Porque a gente fala isso do ensino fundamental, do ensino médio, da importância das escolas de ensino integral, mas quantas escolas, creches não estão sendo retomadas também para as crianças em virtude de obras que estavam paralisadas? Os centros de educação infantis, os 6, têm uma importância fundamental também dentro dessa proposta, porque é a partir deles que se prepara a criança que vai chegar no ensino fundamental, ou seja, naquelas séries iniciais do ensino fundamental, e a partir daí do ensino médio. Então, isso é de uma importância estratégica. Eu fico triste às vezes quando eu escuto situações que a gente viu aqui no estado, inclusive recente, né, de pessoas, de estudantes, que diz que a qualidade da alimentação nas escolas de ensino integral, em algumas unidades, deixa a desejar, que precisa melhorar. Então, os prefeitos precisam estar atentos a isso, o governo do estado mais ainda, porque o aluno, para ele ficar dentro de uma escola o dia todo, ele precisa ter, de fato, o que, Luciano? Uma boa alimentação, ele precisa ter um centro esportivo bom, pelo menos uma quadra esportiva completa e coberta. Ele precisa ter, por exemplo, acesso a computadores com internet que funcione para valer. Então, é uma sequência nutricionista, tem que ter pessoas capacitadas para garantir a permanência desses alunos com tranquilidade e principalmente com otimismo. Você só consegue manter os alunos dentro de uma sala de aula se eles estiverem satisfeitos. E com professores bem remunerados, bem preparados e entusiasmados para transmitir conhecimento a quem está na sala de aula.